Glórias ao Senhor. Vamos aí para a palavra do Senhor. Tem lá? Tem, né? Pega aí a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas. Diz assim o apóstolo São Paulo no capítulo de número 4, o versos 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: irmã abençoada, vamos lá no capítulo 4, no versos 1. É muito bonito isso aqui. Vamos pelo menos ouvir, né, essa leitura. Olha, isto aqui é importantíssimo, irmãos. Isto trata do crente e do cristão. Essa introdução aqui do apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 1, vamos até o versos 20. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, é herdeiro, mas é crente, né? Não é cristão, né? Pois durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez, isso é coisa de crente, né? Aos rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que tenho eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vos sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo tinha uma enfermidade física. E posto que em minha enfermidade na carne, foi por vós, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Paulo estava preocupado porque as pessoas começaram a entrar por outro caminho. Isso é coisa de crente mesmo. Crente é assim mesmo. Crente um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Cristão não. Cristão ele está firme. Cristão sabe em quem ele crê. Cristão sabe que Deus é poderoso, que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus é justo, que Deus é fiel. Cristão sabe em quem tem crido. Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, Paulo está falando, as pessoas que estão contaminando a mente de vocês,
não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso, ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Tema, né? O tema aqui. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vou repetir o 19. Meus filhos, porque de novo, Paulo tinha essa estima pelos irmãos da galáxia, porque essa igreja foi inaugurada pelo apóstolo Paulo. Paulo era o papai dessa igreja. Paulo foi o primeiro homem de Deus a pregar esta igreja. Então Paulo se sentia como se fosse filho, pai daqueles cristãos, né? Por isso que ele sempre diz: filhos, meus filhos, por quem de novo sofro. Por que de novo? Porque para trazer os crentes da galáxia, para receber a Cristo a palavra, Paulo trabalhou muito, e ele recebeu a palavra, e chegou alguns, se meteram no meio, levaram uma outra mensagem, e arrastaram os irmãos, os cristãos, e foram atrás desses pregadores. Aí Paulo diz, né? Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, sofro dores de parto, quer dizer, até vocês serem transformados num verdadeiro cristão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja o Senhor que me amou, me ama e me amará sempre, e ama a sua igreja. O seu amor por nós é incondicional. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor não buscou em mim nenhum atrativo. O Senhor não buscou em mim nada de bom, porque em mim não há nada de bom. Porque em mim não há nada de bom, meu Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que será ministrada, Senhor. Todo espírito contrário, Senhor, seja agora reduzido a nada. Declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senta aí, mulher. Senta. Pode sentar. Senta aí. Se fizer silêncio, você vai ouvir. Se não fizer silêncio, tá bom? Cristãos, o Evangelho forma cristãos e não crentes. Eu mostrei à igreja desde do dia 1º de janeiro, depois no dia 8, e estou repetindo hoje, mostrando de novo a diferença de um cristão para alguém que se diz crente. Qual é a diferença o que é um crente? Vamos lá, o que é um crente? Porque muitos chamam os evangélicos de crente, de cristão, sabe, de crente, cristão, evangélico. O que é um crente? Um crente é aquele que acredita em qualquer coisa. O crente é aquele que acredita em jogo de bicho, acredita em duende, acredita em fada, acredita até em mula sem cabeça. Então, esse é o crente. O crente, você pode qualificá-lo a seguinte, como ímpio, pode ser um católico, pode ser um budista, pode ser um ateu, pode ser um espiritista. Tudo isto você pode qualificá-lo como alguém que se diz crente.
E qual é a diferença do crente para o cristão? O crente, ele é emoção. O crente, ele é emoção, sabe? Ele fala na emoção, ele anda na emoção, ele vive por arrepios, ele vive aquilo que ele sente, sabe? O culto não foi bom porque não arrepiei, não teve ninguém chorando. Então, eles classificam a espiritualidade de uma igreja quando se chora muito, quando se pula muito. Então, essa é a atitude de crente. Por que eu quero mostrar essa diferença? Porque o crente não vai povoar o céu. O crente não vai ter a vida eterna. Quem vai ter a vida eterna é os cristãos. Aqui no livro de Atos, no capítulo de número 11, veja aqui, por favor. Atos 11. Satanás foi, irmão? Foi, né? Atos 11. Ele era tão folgado que ele, quando tinha reunião no paraíso, ele entrava lá no meio. Não, ele é folgado, né? Atos 11, 19 ao 26, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam até aos gregos e anunciavam-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, a igreja mãe, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a ele, se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então Barnabé foi buscar Paulo, versículo 26. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. O que me chama a atenção aqui não foi os irmãos que chamaram os outros irmãos de cristãos. Quem chamou os apóstolos de cristão foram o povo que recebeu a palavra e viram naqueles homens, Saulo e Barnabé. Então diz que eles ensinaram ali no período de um ano e reuniram naquela igreja, ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia, diz que foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Até então, eles tinham apelido, chamavam eles do caminho, da igreja, da seita do Nazareno. Quem já leu isto? Da seita do Nazareno, os do caminho. Então, era chamado os cristãos da época, porque as pessoas não reconheciam eles como sendo cristão. Eles tiveram que ouvir a pregação do apóstolo São Paulo, para que depois que ele ouvisse Paulo falar, e ali quando eles ouviram Paulo falar sobre Cristo, porque Paulo se encontrou com o Senhor, então para falar, sabe, as verdades com confiança, com certeza, tem que ter sido uma testemunha ocular, tem que estar lá. Então isto aconteceu com o apóstolo Paulo. Então a maneira que Paulo pregou, a maneira que Paulo falou de Cristo, os irmãos que ouviram falaram: são cristãos. Até então ninguém era chamado de cristão. Então aqui essa passagem aqui, Atos,
Isso aqui é o capítulo 11, tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, no capítulo 11 que os irmãos foram reconhecidos como sendo cristão. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Eu já disse, o que é um crente? É aquele que acredita em tudo. Um ímpio é crente, um espírita é crente, um católico é crente, um budista é crente, um ateu é crente. Eu disse que o ateu, mas o ateu não crê em nada, pastor. Ele joga em jogos de azar. Ele joga em bicho, ele joga em loteria, ele joga em Mega Sena, ele joga em qualquer tipo de jogo, corrida de cavalo. Então eles apostam, e se eles apostam, porque eles acreditam em alguma coisa. Então, aqui você viu aqui o cristão, o povo reconhecendo na vida dos apóstolos, do Paulo e Barnabé, a figura de alguém que verdadeiramente mostrava Cristo. A pergunta é essa: o que é que as pessoas têm visto em você? Cristo, cristão ou um crente? Já vai o crente, quando quer debochar, então, quando vê a gente fazendo alguma coisa errada, que às vezes a gente faz, né, na frente de maus testemunhas, a gente veio dar mau testemunho, olha lá, diz que é crente. Quem já ouviu isso? Diz que é crente. Olha lá, brigando com a mulher, xingando o marido, olha lá, diz que é crente, não é assim? Diz que é crente. O que as pessoas estão dizendo de você? Eu não quero me meter com você, você que sabe o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, né? Em Atos capítulo 21, Atos 21, versículo 8 a 14, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Você lembra de Filipe? Filipe foi escolhido como, quem sabe? Diácono. Era um dos 7 diáconos escolhido pelos apóstolos, separado pelos apóstolos, para cuidar das coisas da igreja, para a igreja. Então no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas, que profetizavam, falavam da palavra também, e demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, versículo 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligado com ele os próprios pés e as mãos, declarou isto: o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Falou: Paulo, não vá lá, que eles vão bater em você, eles vão machucar você. Mas quando a pessoa é cristão, irmão, ninguém segura o chamado. Sobe não, pastor, lá é perigoso, lá tem bandido, lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sabe, eu me lembro quando eu comecei na Rádio Paraíso, que ninguém queria, ninguém ia. Os irmãos que começaram a subir comigo de carro, ousaram a me levar de carro, o carro não conseguia subir o morro de tão alto, enguiçou no meio do caminho. Falou: não vem mais aqui, pastor, se eu fosse o senhor também não voltava mais aqui, vai procurar outro lugar para fazer a obra de Deus. Então, quem é cristão verdadeiro não vê obstáculo, vê o chamado. Se Deus te enviou, Ele vai te capacitar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar e vai te dar bom êxito. Olha, vocês são frutos do trabalho, vocês são fruto do trabalho. Versículo 12, né, irmão? E quando ouvimos estas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos Paulo não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazes chorando, quebrantando-me o coração? Porque os caras estavam chorando, implorando para Paulo não ir, não fazer o trabalho. Mas Paulo não era um crente, irmão.
Paulo era um cristão. O crente tem medo, o crente desiste, o crente é fraco, o crente é frouxo, o crente vira casaca. O cristão, ele tem convicção. O cristão, ele é cristão. Os cristãos verdadeiros morreram por causa de Jesus Cristo. A todos aqueles cristãos que foram jogados no Coliseu, na arena, lá para os leões comerem, eles tiveram a oportunidade de não morrerem. Só bastava dizer: eu nego a esse Jesus e adoro o meu imperador. Era isso que eles tinham que dizer para eles se escaparem da morte. Mas eles foram jogados, foram comidos, crianças, velhos, idosos, mulheres, homens, foram jogados. Muitos deles foram devorados. Foram devorados. Por que um crente morreria pelo nome de um Jesus? Nunca morreria. A maioria dos crentes mentem. Quando você mente, você está negando Jesus. Você não precisa falar assim: eu não conheço Jesus. Você não precisa falar isso. Só você está dentro de um lugar e alguém te afronta, te confronta, e você entra na mentira daquele ambiente, você está negando Jesus. Você está negando Jesus. A prova disso que quem faz isso não é um cristão, é um crente. Então diz aqui a história, para finalizar esse pensamento, versículo 13. Então ele respondeu: que fazes chorando, quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos. O que eles disseram? Faça-se a vontade de quem? Do Senhor. Ele foi lá, ele foi pregar a palavra. Ele não é um cristão vira casaca, irmão, que começa um negócio, começa um negócio, se envolve na obra de Deus, começa um negócio, não vai até o fim, não tem a firmeza de chegar até o final. Então, todos nós, irmãos, começamos na vida espiritual como crentes, todos nós. Com o tempo, nós vamos nos tornando cristãos. Eu provei isto na Bíblia, te mostrando a vida do apóstolo Pedro. Eu te provei e falei esta manhã, quando Pedro é avisado que ele iria negar Jesus, que Jesus falou: eu vou me entregar, eu vou morrer, eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que pagar o preço, eu tenho que salvar vocês, eu sou, sabe, a propiciação dos pecados de vocês, eu sou a oferta única, eu sou o sacrifício vivo, então eu sou o Cordeiro de Deus, então eu tenho que acontecer isso. Pedro: o Senhor não pode morrer. Isso não é atitude de cristão, irmãos. Um cristão está pronto, um cristão não tem medo de morrer. Um cristão não tem medo, sabe, de um ameaço, de um demoniado. Maior que está comigo e em mim do que aquele que está neste mundo, irmão. Poderoso é que está na sua vida, não é o que está no mundo, irmãos. Eles podem até gritar forte aí fora, mas poderoso é que está em nós. Um crente abandona, quer ver aqui uma coisa? João 6,66. João 6,66. João 6,66. À vista disso, muitos, olha lá, irmãos, à vista disso, vamos comigo, vamos lá, muitos de quem? De quem? Ai, os discípulos, discípulos de quem? De quem eram esses discípulos? De Jesus. Do Jesus que fez milagre, que curou, que multiplicou o pão, que fez tudo por eles. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Isso é coisa de cristão? É coisa de crente. Abandonar, irmão, é coisa de crente. Estou contigo, pastor. Dá o que der, pastor, vamos tomar o senhor vai no banco, pega lá um dinheiro para comprar esse prédio. Eu me recordo, irmão, né, filha? Pega lá, uma família chegou, me chamou e falou comigo:
pega lá que a gente vai pagar, o senhor pega empréstimo lá para a gente comprar o prédio. Eu falei, tá bom, tem o Espírito Santo, tá bom, eu escuto, tá bom. 3 meses depois, essa mesma família falou, pastor, eu estou saindo daqui porque eu descobri na Bíblia que, pela pregação de um endemoniado desse aí qualquer, que o nome de Jesus não é Jesus. Aí falou um outro nome lá, e esse Jesus que o senhor prega aqui é uma heresia, uma idolatria. Não vou ficar mais aqui. Sabe onde eles estão? Lugar nenhum, estão tomando cachaça, o irmão bebendo cachaça, há uma bagunça na vida danada. Então você vê, isso é coisa de crente, irmão. Crente assim, é fogo de palha. Vamos fazer, pastor, eu pego, olha, para fazer isso eu faço, eu também faço, eu faço. Aí quando o pastor faz um monte de coisa, pensando que tá, quando você vai olhar, cadê o cara? Já vazou. Isso é coisa de crente. Então tá aqui, olha os crentes. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não mais andavam com ele. Não é comigo não, é com Jesus. E não andavam mais com Jesus, se escandalizaram. Olha o versículo 60, põe lá, irmã. Olha lá. 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles ouviram pela última vez, fizeram o que? Meteram o pé. Isso é coisa de crente. Cristão não faz isso. Então depois você pega aqui, lê o texto, depois você vai chegar no 66, que vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Capítulo 7, verso 5 de João. Pois nem mesmo os seus irmãos de quem? De Cristo, os que nasceram de Maria, porque os católicos acreditam que Maria é virgem até hoje. Até hoje Maria é Virgem Maria. Maria teve uma penca de filho, irmão. Acho que José ia dar mole para ela. Uma penca de filho, uma penca. Então pois irmão, né? Porque nasceu da mesma mãe, né? Nasceu da mesma barriga, né? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Isso é coisa de crente, irmão. Crente crê hoje, amanhã não crê mais nada, ou crê em tudo. Tem um abençoado que andava aqui conosco aqui. Hoje ele virou, acredita nas estrelas, aí ele olha para a areia do mar e fala: oh, areia. Aí começa a filosofar. Aí tem alguns irmãos aqui nossos que parecem meio tonto, né? Dá like, né? Tem que parar de dar like, irmão. O cara abandonou Cristo, o cara abandonou a palavra, o cara não faz mais nada a não ser filosofar. Olha para o céu, as estrelas, não sei o quê. Os irmãos, que palavra. E vai, catou lá no livro lá de endemoniado e pôs lá essas frases. Então as pessoas ficam atrás dessas coisas. João 13, 36 ao 38. Agora você vai ver um crente sendo avisado. João 13, 36 a 38. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Isso é frase de crente. É frase de crente. Quando encostar uma pistola na cabeça, esquece rapidinho que falou isso. Não precisa nem uma pistola, um cortador de unha. Muda a história, irmão. Eu conheço isso. Então, olha aqui, vamos lá. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Aí Jesus falando para ele:
Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aí já parte, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Então ele falou assim, ó, Pedro, a profecia para você é essa, Pedro. Você está aí batendo no peito aí, que vai, acontece, mas não é nada disso. O galo não vai cantar e você vai me negar 3 vezes. O crente Pedro foi avisado que negaria. Mateus 26, 69 a 75. Mateus 26, eu estou te mostrando a diferença de crente e de cristão, tá, irmão? 26, só o evangelho forma cristão. 26, 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, ao crente. Esse aqui é aquele sujeito que falou que daria o que por Jesus? Gente, já mudou? Mas era o Pedrão, aquele que andou nas águas. É ele mesmo. Diante de todos, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, se escondendo, né? Foi para outro canto. O papai está vendo, né? Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, e não conheço tal homem. Juro pela minha mãe mortinha. Minha mãe não, a mãe de qualquer um, minha não. Juro. Então, Pedro jurou lá. Cadê, irmã? Volta para trás. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Coisa de crente, hein? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, por causa da cidade, o sotaque, o jeito de falar, te denuncia. E ele começou a xingar, praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o que aconteceu? O galo cantou. O que Jesus falou? Isto que aconteceu, Jesus falou. Olha o que aconteceu. Então Pedro se lembrou. Quem fez ele lembrar? Então as palavras que Jesus falou para ele, ficou lá. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, se enforcou. Fez o quê? Chorou. Aqui começa a transformação do apóstolo Pedro. Aqui começa a acontecer um Pedro crente para virar um Pedro cristão. Pedro crente, Pedro cristão. Pastor, isso aqui é o Pedro crente. Fez aquela presepada toda, diz que ia com Jesus, todo mundo podia abandonar Jesus, que ele nunca abandonaria, porque ele era o cara, que Jesus podia confiar nele. Jesus falou: o galo não vai cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi dito e feito. Crente faz isso, cristão, pastor, não faz. Aí o que acontece? Pedro, ele é batizado no Espírito Santo. Aí você vê aqui em Atos 4:13. Atos 4:13. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles
estado, já começaram a ter a semelhança de Pedro e Cristo. Olha, Pedro começou a manifestar ser um cristão, um seguidor de Cristo, olha lá, reconheceram que havia eles estado com quem? Com Jesus Cristo. Atos 5, 17. Atos 5, 17. Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Mas o anjo do Senhor, um anjo à noite, um anjo do Senhor, abriu a porta do cárcere, conduziu-os para fora e disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo rompeu o dia e entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, todo o senado, todos os filhos de Israel mandaram buscá-lo no cárcere, mas os guardas indo não o acharam no cárcere. Tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas no seu posto junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quer dizer, Pedro foi tirado da prisão, ninguém viu. Olha lá, irmão. 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. E neste inteirinho, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo já estava defendendo Pedro, né? Trouxeram-nos, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus. Cara, isso aqui é um crente, não, isso aqui é um cristão. Pedro ficou com medo de uma empregadinha que conheceu ele, que reconheceu ele, porque o crente é assim, ele tem medo de olha, você é cristão, tá numa festinha, né? Aí como é o nome? O garçom, com aquelas bandejinhas, né? Com aquela redonda, né? Aí tá lá o crente lá no meio, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, tá ele lá numa boa, na festinha. Daqui a pouco a pessoa: você não é crente? Não estou mais nesse negócio de igreja, não estou mais não. Aí no domingo está na igreja. Então isso é coisa de crente, irmão, que nega Cristo para tomar uma cerveja, nega Cristo para tomar uma cachaça, nega Cristo para fumar uma maconha, nega Cristo para ir para prostituição, deitar-se com prostituta. Aí teve um irmãozinho que saiu daqui: pastor, eu não aguento, eu tenho que ter uma prostituta. Eu falei: casa com uma, irmão, para de encher meu saco, irmão, vai casar com uma. Aí foi embora, graças a Deus, vai encher o saco do outro. Toda semana a mesma coisa, toda semana, irmão. Cair, pastor. Irmão, você só vive caído, isso é coisa de crente. Mas você sabe, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, irmão. Você é carne ou você é espírito? Carne é fraca, mas o espírito está pronto. Que esse negócio aí isso é coisa de crente. Crente fica assim nessa gangorra aí. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem? A Deus, do que aos homens. Então, versículo 29 e 30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos dão é o seu testemunho. Segundo, a expressão cristão
A expressão cristão ainda não tinha sido usada e foi formulada por pessoas que não estavam na igreja, para designar os seguidores de Jesus Cristo. O que chama atenção, os que chamaram os discípulos, Paulo, Barnabé, de cristão, não foi outros cristãos, foi alguém que foi evangelizado, foi alguém que foi, Paulo pregou a graça para ele, o evangelho. Eles perceberam com a pregação do apóstolo Paulo, falou, esse pregador não é igual aos outros, esse cara tem algo diferente. Eu me recordo do filme do Paulo, esse velho com a barba grande, né? Que Lucas fala assim, quando eu vi você pregando em tal lugar, cara, eu vi Cristo falando através de você, eu conheci Cristo através de você. Então é isto que o mundo tem que ver em nós. Quando você abre a tua boca, as pessoas têm que ver Cristo através de nós. E só pode manifestar Cristo, não é o crente que manifesta Cristo, quem manifesta Cristo são os cristãos. Os discípulos foram chamados de cristão, ou seja, as pessoas de fora é que deram este nome aos discípulos, tamanha a sua semelhança com Jesus. Não é a roupa, não era o cabelo, era a simplicidade, era a integridade, era o comportamento, era a palavra. Não adianta, irmãos, a gente querer maquiar, a gente querer fingir. As pessoas que te conhecem sabem quem é você, as pessoas que me conhecem sabem quem sou eu. O que me chamou a atenção, eu vi o testemunho, um escrito de Mahatma Gandhi, é um indiano, né? Ele escreveu algo que me chamou a atenção, que eu pus até aqui na mensagem. Certa vez Mahatma Gandhi disse, eu amo o seu Cristo, falando para os cristãos, eu amo o seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês, cristãos, são bem diferentes do vosso Cristo. Ele falou isso para os cristãos, ele falou assim, eu amo o seu Cristo, sabe que ele tinha a religião deles, fora de Cristo, né? Mas ele era alguém que dizia, eu amo o seu Cristo, apenas eu creio que muitos de vocês, que se dizem cristão, são bem diferentes do vosso Cristo. Ele disse assim, eu seria um cristão, sem dúvida nenhuma, se os cristãos fossem 24 horas por dia cristãos, porque ele não era um cristão, mas ele observava quem? Os cristãos. As pessoas estão te observando, irmão. Você já preparou, já percebeu quantas vezes você faz uma vergonha e envergonha o nome de Jesus? Já percebeu quantas vezes a gente faz vergonha com o nome de Jesus? Faz as pessoas chacotar por causa da nossa carnalidade, da nossa petulância, da nossa, eu sou brabo, eu tenho que falar, porque se não falar vou explodir. Está parecendo até os profetas de Baal, que se não falar vai explodir. Os profetas da casa da bênção que era assim, se eu não profetizar eu vou explodir, explode para o inferno, meu irmão, vai explodir no inferno. Então ele disse, eu seria um cristão sem dúvida, se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos são apenas nominais, ou seja, dizem ser, mas não praticam o cristianismo. É duro de ouvir isso, né? Por isso que os caras foram embora. É duro de ouvir. Precisamos recuperar, precisamos procurar ser mais parecido com Jesus, ao ponto das pessoas reconhecerem a presença e os ensinamentos de Cristo em nossa vida. Precisamos disso, irmão. Senão, se nós não tivermos isto aí, não vai adiantar de nada, não. Terminando agora, olha um cristão, apóstolo Paulo, Atos 26, me dê aí paciência com essa palavra, tem um pouco de paciência. Atos 26, esse aqui é o testemunho, Paulo discursando para um rei chamado Agripa. O capítulo 26, ele começa a falar ao rei Agripa, começa a dar testemunho, começa a falar, aí ele vai falando que
no 9 ele diz: na verdade a mim me parecia muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Ele estava mostrando quem ele era quando ele era crente, e mostrando quando ele se encontrou com Jesus, ou Jesus se encontrou com ele, o transformou num cristão, de um seguidor de Cristo. Aí chega no versículo 24, vamos ler agora, do 24 ao 29, dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades e me fazes o quê? A pregação do cara foi tão forte que o rei ficou impactado com as palavras. Falou: cara, por um pouco, rapaz, tu me persuadiu. Cadê? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades e me fazes cristão. 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tal como eu sou, exceto estas cadeias. Você viu aqui, irmão? Um cristão poderoso, um homem de Deus, consciente de quem é Cristo, sem medo, porque Paulo sabia que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo não tinha dúvida da mensagem que ele trazia aos homens, de onde veio a origem dessa mensagem. Então ele pregava com intrepidez, com coragem, ele não tinha medo de ameaça. Só crente tem medo de ameaça, crente tem medo. E você imagina que eu já falei com você, não sei se todos acreditam, né? O tanto de ameaça que eu recebi para não pregar o Evangelho, lá em 2006. Como se reuniam os pastores que trabalhavam nas mesmas rádios que eu trabalhava. O Antônio Carlos, que está lá na Bahia, que era dono da rádio 100,9, ele foi um desses donos de rádio, que os pastores se reuniam com eles, e dizendo: ou você tira esse Pedro Inácio, ou a gente todos vamos sair da sua rádio. Como eu, na Rádio Paraíso, eu tinha muitos programas, e ele optou em ficar comigo, né? Mas chegou um lá, que falou: eu compro a rádio, eu alugo a rádio toda. Quanto que ele paga? Tanto. Na época a gente pagava R$ 1.600 por mês para ele, e aí o cara ofereceu R$ 5.000 para me para tirar a palavra de Deus. E irmãos, você não imagina o sofrimento. Você vê quando a rádio fica fora do ar, é como se o meu coração estivesse parando. Quando a programação não está indo, tem algum problema com os transmissores, é como o meu coração estivesse parando, porque eu não posso pregar 24 horas com meus pulmões sozinho. Mas nós temos uma rádio, nós temos os computadores que série, quarta série, quinta série, na minha época era sexta série, sétima série e oitava série, né? Era até 8. Depois vai para o ginásio, depois vai para o científico. Então é assim, você está num processo, e Cristo está sendo formado na sua vida.
Então você não pode desistir, não põe obstáculo para estar aqui, não põe obstáculo para ouvir a palavra, deixa a palavra, sabe, tirar esta deformação, tirar esse tal de crente da sua vida, porque crente é falso, irmão, crente é Judas, crente é traidor, crente é Pedro, antes de receber o Espírito Santo, crente é o apóstolo Paulo, antes de encontrar com Jesus. Aqueles caras eram crente, mas quando eles se encontram com Jesus Cristo, cara, os caras se tornam um cristão fervoroso, que fala, Paulo morreu, Paulo foi decapitado, levou a culpa do incêndio em Roma, que ele sabe que não foi ele, todo mundo sabia que não tinha sido ele foi decapitado, foi morto em Roma, levou a culpa do, que atacaram fogo em Roma, o demente lá, do governador lá doidão, tacou fogo na metade de Roma, e botou a culpa nos cristãos, e Paulo sendo cabeça, né, ele pagou, irmão, fica firme, irmão. Haja como um cristão, deixa esse negócio de crente para lá, crente não presta para nada, irmão, crente acredita em jogo, crente joga em loteria, crente joga em telecena, papa tudo que é jogo de azar, você vê lá, eu estou na loteria lá, eu vejo, esse cara é crente, aí está ele assim, qual é o jogo que vai correr hoje? Eu falei, é crente. Ele fica quietinho, ele fica assustado, ele olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem alguém da igreja dele, alguém que conhece, só pelo jeito dele assustado, perguntando baixinho, porque o cara que é do ímpio mesmo, ele fala, aí bota aí 20 no jacaré, 3 no burro, 14 no leão, fala bem alto, mas o crente fica, não, baixinho para ninguém ouvir, é coisa de crente, irmão, sai dessa, irmão, isso é mó fria, seja cristão, assuma Cristo na sua vida, assuma essa transformação, assuma que você tem o Espírito Santo, assuma que Deus não é um visitante na sua vida, Ele é um hóspede na sua vida, Ele mora na sua vida, Ele faz parte da sua vida, assim diz o Espírito, assim diz o Senhor, assim diz a palavra, é isso que eu creio, em nome de Jesus, amém. Fica de pé, irmãos.